Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer para mim, um grande privilégio poder estar mais uma vez com vocês estudando a Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu te convido a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo ou acompanhar a leitura que será projetada aí. O dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como que se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dá bens às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outra línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar o incrédulo ou indouto, e ele por todos convencido e por todos julgados, tornarem-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado
cálice, o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, mais uma vez a Tua orientação e a Tua direção para o estudo que se segue. Dá-nos, ó Deus, o pleno entendimento da Tua Palavra e que possamos, Senhor, de acordo com a Tua Escritura, procurar com zelo os melhores dons. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, estamos aqui então no capítulo 14 e vamos estar fechando esses 3 capítulos em que Paulo se dedicou a falar dos dons espirituais. Mas se a gente abrir um pouco mais, a gente vai ver que esses 3 capítulos de falar, em que Paulo fala sobre os dons espirituais, está também ali relacionado com a forma de se comportar dentro da igreja. No capítulo 11, Paulo começou ali advertindo os irmãos com relação ao comportamento deles no culto, falando ali da ceia do Senhor, que eles não estavam se comportando devidamente na festa ágape, nem na ceia do Senhor, porque uns comiam demais e se embriagavam, outros quase não tinham o que comer. Então Paulo vem advertindo os irmãos com relação ao comportamento no culto. Aí entrou para falar a respeito dos dons espirituais. No capítulo 12, Paulo faz vai falar sobre os dons ali espirituais, vai relacionar diversos dons. Paulo vai falar do corpo, da unidade do corpo, e aí dentro dessa questão do corpo, Paulo vai falar da necessidade que nós temos um do outro. Depois vem o capítulo 13, em que Paulo fala sobre a supremacia do amor. Então Paulo ele vai dar ali uma balanceada, né, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, falando ali da necessidade de amarmos, porque podemos ter todos os dons, podemos fazer tudo, irmãos, mas se não tivermos amor, nada será. E aí eu até trouxe para os irmãos a comparação de Paulo escrevendo a outras igrejas, quando Paulo elogia aquelas igrejas pelo amor que aqueles irmãos têm uns para com os outros. E vimos que na igreja de Corinto, Paulo não saúda os irmãos com relação a isso. Paulo não vangloria aqueles irmãos, ele não elogia aqueles irmãos com relação ao amor. Pelo contrário, Paulo vai falar que sim, eles têm toda a sorte de dom. E isso nos traz uma lição muito, muito grande, muito preciosa com relação aos dons. Você ser, não é, dotado, você ter determinado dom, não significa necessariamente que nós somos espirituais. E isso é uma coisa que é difícil demais de fazermos essa separação dentro de nossas igrejas, dentro dos nossos cultos. Mas Paulo ele está advertindo aqueles irmãos, eles têm toda a sorte de dons, mas falta amor naqueles irmãos, falta ali compromisso deles, falta entendimento com relação à forma de cultuar a Deus. E agora, nesse capítulo 14, Paulo vai fazer um apanhado, né, de tudo o que ele falou a respeito dos dons, e ele vai falar principalmente sobre o dom da profecia e o dom de línguas, fazendo ali um paralelo, uma comparação entre esses 2 dons e mostrando aquele que realmente devemos cultivar e buscar em nossas igrejas. E aí eu gostaria até de falar uma coisa aqui,
Porque, voltando àquele exemplo lá do capítulo 12, quando Paulo fala da unidade do corpo de Cristo, e Paulo fala que nós somos, assim como o nosso corpo tem muitos membros, mas um membro depende do outro, eu gostaria de fazer, logo no início aqui desse capítulo 14, uma comparação com os irmãos. Existem determinados órgãos que a gente pode viver sem. É muito comum, por exemplo, as pessoas tirarem um apêndice. A gente pode viver tranquilamente sem um apêndice. A gente pode viver com um pulmão só. Vai ter a restrição, vai ter determinados cuidados, mas a gente pode, não é, viver assim, com esse déficit. Agora, tira o coração. Quem pode viver sem coração? Quem pode viver sem o cérebro? Quem pode viver, por exemplo, sem que o coração bombeie, né? Olha só a importância do coração. Ele bombeia o sangue que circula por todo o nosso corpo, não permitindo, né, que o nosso corpo ele estrague, não permitindo que as nossas partes, né, os nossos membros, eles se estraguem. Então, se a gente trouxer isso para dentro da igreja, então vamos poder observar que alguns dons são essenciais para a igreja. Uma igreja, ela não pode viver, por exemplo, sem oração. Por quê? A oração a gente pode comparar com o coração, que bombeia o sangue ali, que vai ali em todas as extremidades do nosso corpo, circula por toda parte do nosso corpo, levando aquele sangue vivo e dando vida aos membros. Porque quando a gente precisa amputar, não é, um membro, o que acontece? Geralmente é porque aquela parte ali estava sem irrigação, não recebeu a irrigação devida, então aquela parte do nosso corpo ali, ela acaba por se deteriorar e ela precisa ser retirada do corpo. Imagina uma igreja sem a oração, sem esse bombear que leva o sangue de Cristo passando por todos os órgãos, por todos os membros, por todos os que compõem o corpo de Cristo, ali para que eles tenham vida e tenham vida em abundância. Imagina, não é, se a igreja pode viver sem a palavra, sem a profecia, porque nós vamos ver aqui que a profecia é o estudo da palavra. Uma igreja não pode viver sem a palavra, uma igreja não pode viver sem oração. A palavra é Deus falando conosco, a oração somos nós buscando a Deus incessantemente. Então são dons que todo crente deve ter. O dom de orar, o dom de buscar e estudar a palavra de Deus e até mesmo de pregar, se não tem o dom de pregar falando, né, o dom de pregar com a vida. Mas vamos aqui olhar, dar um apanhado aqui de versículo por versículo. O capítulo é grande, mas os irmãos vão ver que de fato a mensagem ela é bem tranquila, ela é bem de fácil entendimento. E Paulo começa aqui, né, falando, olha, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que vocês profetizem, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Irmãos, o que acontece aqui? Paulo, ele está focando com aqueles irmãos que eles busquem mais profetizar do que falar em línguas. Não é que Paulo esteja dizendo que aqueles irmãos não devam falar em línguas, porque lá no final a gente vai ver que Paulo vai dizer ali que ninguém impeça a pessoa de falar em línguas, que o dom de falar em línguas ele deve ser praticado por aqueles irmãos, procurai com zelo, né, o dom de falar, o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Porque existe um segmento que são os cessacionistas que dizem que o dom de línguas, esses dons, né, que é o dom de língua, o dom de milagre, eles que estão relacionados lá no capítulo 12. Paulo vai relacionar aqui são 9 dons, não é? Que ele bota aqui o dom da palavra, o dom da fé, o dom de curar,
o dom de operação de milagres, o dom da profecia, o discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade para interpretarmos as línguas. Então, Paulo, ele vai relacionar todos esses dons. Vamos então, irmãos, aqui, pegar versículo por versículo, né? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente os que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo, então, ele está falando aqui diretamente para os irmãos de Corinto, que eles podem sim falar línguas. Paulo encerra esse capítulo, inclusive, falando que não seja proibido, não proibais o falar em outras línguas. Está lá no versículo 39. O falar línguas, irmãos, ele é real, eu acredito e já vi, não falo em línguas, mas acredito, já vi e acho uma coisa assim realmente muito, muito bela de se ver. Mas é o que Paulo está falando aqui, se não houver quem interprete, esse dom não deve ser usado na igreja durante o culto. Nós precisamos entender aqui que Paulo, ele volta ao ponto de nos ensinar a como nos comportar na igreja, num culto. Então, Paulo está falando que entre o dom de falar em línguas e o dom de profetizar, que nós busquemos mais o dom de profetizar. Mas esse dom de profetizar que Paulo está falando aqui, não é, irmãos, o dom não é como os profetas do Antigo Testamento. Esse tipo de profecia acabou. Olha o que Paulo vai falar aqui com relação à profecia, e os irmãos vão estar me entendendo. Olha, Paulo vai dizer aqui, ó, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Na verdade, é o versículo 3, olha. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que é que nós temos em nossos cultos que nos edifica, exorta e consola? É a mensagem, é a pregação da palavra de Deus. Então, quando Paulo fala aqui do dom de profetizar, Paulo está falando sobre a nossa mensagem, sobre a pregação, o sermão durante o culto. E ele está dizendo que a palavra, ela deve ser mais buscada do que o falar em línguas. Por quê? Porque a palavra está edificando os irmãos da igreja. Todos estamos sendo abençoados, todos estamos sendo exortados, todos estamos sendo edificados, todos estamos sendo consolados pela palavra. Mas que quando a gente fala em línguas, apenas a pessoa que fala é que está sendo edificada, é que está sendo abençoada por aquele processo. Uma outra coisa que nós vemos muito assim errada no entendimento das pessoas com relação ao dom de línguas, é que o dom de línguas ele não é profecia. Quando eu falo em línguas, eu estou falando com Deus. Não é Deus mandando uma profecia para que eu fale à igreja. Então, a gente vê muito assim, uma pessoa fala em línguas e aí chega alguém para interpretar e fala assim, meu servo. Irmãos, esse tipo de coisa assim, a gente pode falar que não está certa. Biblicamente não está certo. Por que não está certo? Porque quando usa a primeira pessoa, olha, meu servo, é como se Deus estivesse falando diretamente ali por aquela pessoa que está interpretando o dom, o falar em línguas de outra pessoa. E isso não é o correto, porque vemos aqui no capítulo 14 que quando a gente fala em línguas, eu estou falando com Deus. Eu estou orando e falando com Deus em línguas. Não é Deus que está falando por meio da minha boca para as pessoas. Então, na interpretação, está errado, porque Deus não falou para essa pessoa falar comigo. E uma outra coisa que está errado é isso, irmãos, porque olha só, então é como se a pessoa fosse o próprio Deus? Porque, olha, meu servo, então o servo é meu? Aquele irmão que está recebendo ali
pseudo-profecia, ele é meu servo ou ele é servo de Deus? Deus te deu uma procuração para que você realmente possa usar o nome dele dessa forma? A gente vê que quando os profetas profetizavam no Antigo Testamento, como que começava uma profecia? Assim diz o Senhor, eu falo pelo Senhor. Quando eu estou pregando, irmãos, eu estou falando pelo Senhor. Eu estou sendo usada por Deus para a explanação da palavra de Deus. E mesmo nesse momento, nós precisamos fazer o quê? Discernimento daquilo que de fato vem de Deus e daquilo que está vindo do homem. Assim como a igreja de Bereia, Paulo falava, aqueles irmãos faziam o quê? Pegavam as escrituras e iam procurar para verificar se o que Paulo estava falando estava certo ou estava errado. Não é, irmãos, uma crítica, não é uma coisa errada, nem eu estou ali para apontar os erros daquela pessoa ali quando aquela pessoa está falando. Não é isso. Mas se aquilo ali, se foi falado, se eu, por exemplo, estou aqui e eu falo e afirmo para os irmãos que quando falamos em línguas, a pessoa que tem o dom de falar em línguas, ela não é Deus, ela está orando e falando com Deus, é ela que está falando com Deus e não Deus falando com ela. Aí você vem aqui, você vai fazer o quê? Procurar na Bíblia. Onde que a irmã Ana Cláudia tirou essa informação de que quando fala em línguas é a pessoa falando com Deus? Daqui do versículo 2, olha o que fala. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Está aqui. Então quem está falando em línguas não está falando para o homem. Ao pregar, ao profetizar, eu estou falando a quem? Ao homem. Mas quando eu oro a Deus. Quem fala em línguas está falando a Deus, não é a homens. Foi daqui que eu tirei. Aí o irmão pode contestar, vir com outro texto, falar, e assim a gente vai debatendo a palavra de Deus. Então não é uma crítica por si mesmo, não é um achismo, é o estudo, não é? É você realmente buscar ali na palavra de Deus a verdade do que está sendo dito. Mas existem falsos profetas, assim como existe o falso falar em línguas. Outro dia eu estava ouvindo um sermão e o pastor estava falando justo nesse texto e ele estava dizendo que uma pessoa, após ouvir o seu sermão, foi conversar com ele para dizer que em uma igreja, que lá na igreja que ela frequenta, alguém chegou para ela e deu a ela uma profecia. E a profecia que foi dada a ela é que ela deveria se casar com um homem que estava ali na congregação. Só que esse homem era casado. Que tipo de profecia é essa, meus irmãos? Então existe aí o que eles dizem que não é profecia, é profetada. Até porque a profecia que está dita aqui, já falamos, se ela edifica, exorta e consola, então é o quê? É a mensagem. Pega aí no versículo 3, não é? Grife esses aqui o edificar, o exortar e o consolar e coloca aqui mensagem, palavra. E aqui no versículo 2, anote aí que quem fala em línguas está falando a Deus e não a homens. Porque quando você for indagado, você sabe onde está ali o versículo que responde a essas questões. E lembremos, mais uma vez, Paulo aqui está ensinando o quê? Como o culto deve ser realizado. Então, Paulo vai continuar aqui dizendo que eu quisera que todos falassem em línguas, mas muito mais ele queria que todos profetizassem. E aí eu acho muito interessante os exemplos que Paulo vai dar aqui, porque acompanha a partir do versículo 7. Ele vai dizer... É assim que instrumentos inanimados como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha?
Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Paulo aqui está exortando a igreja, ele está falando que no culto, o culto ele deve ser, irmãos, racional, o culto tem que ser inteligível, o culto tem que ser de entendimento para as pessoas. Eu preciso participar do culto entendendo aquilo que está sendo dito. Então Paulo fala, se nós ficarmos falando em línguas estranhas no culto, como que iremos cultuar a Deus? Será como o som inanimado da flauta, da cítara? Ou mesmo, como que nós seremos, irmãos, chamados para o combate? Como que nós seremos exortados em nossa vida se estivesse vindo em língua estranha e não por meio da profecia de uma forma inteligível para as pessoas entenderem? E Paulo vai continuar aqui, olha. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, a profecia, irmãos, ela edifica, consola e exorta. É a mensagem. E o dom de línguas, ele é o homem falando com Deus, é uma oração. E Paulo está dizendo que se eu tenho o dom de línguas, ao orar, eu sou tomado pelo Espírito e falo em línguas, eu preciso pedir ao Espírito Santo também, a esse mesmo Espírito, a capacidade de interpretar. E Paulo ele vai falar, olha, se você tem o dom de línguas, mas se não sabe interpretar e se não tem quem interprete, que você se cale no culto. Quando Paulo está falando isso, Paulo está nos mostrando o quê, irmãos? Que eu não sou tomada, eu não saio de mim. O meu lógico, ele ainda está aqui. O culto, ele é racional. E quando se fala em línguas, também é algo, por incrível que pareça, racional. Por isso que Paulo diz que a pessoa tem a capacidade de ficar calada. Se fosse algo que você é tomado, arrebatado, elevado, entra ali num êxtase, então você não seria capaz de impedir a sua boca de pronunciar aquelas palavras. Mas Paulo está dizendo que se não há quem interprete, então que se cale. Eu não estou aqui falando nada de mim mesma, eu estou simplesmente aqui, irmãos, repassando o que está escrito aqui na Bíblia. É bem fácil de entendimento, a explicação está muito clara. E Paulo está falando aqui, olha, versículo 13, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, se eu falo em línguas, mas eu não interpreto e não tem ninguém para interpretar, Paulo está falando, olha, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente está infrutífera, porque nem eu estou sabendo aquilo que eu estou pronunciando, aquilo que eu estou dizendo. E aí Paulo vai dizer que no culto, como é que se vai dizer amém à oração? Porque o amém é assim seja. Se eu não sei o que está sendo dito ali naquela língua, irmãos, como que eu vou dizer assim seja? E aí Paulo vai falar, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Isso porque Paulo fala bastante nesses 3 capítulos que os dons são para edificação da igreja. E aí ele vai falar, olha, os dons em face aos visitantes da igreja. E Paulo vai dizer, irmãos, não sejais como meninos sem juízo. No capítulo anterior, Paulo já falou, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, logo que eu amadureci espiritualmente, eu acabei com as coisas de menino. Então, essa coisa da gente querer ser mais do que o outro, querer se mostrar mais espiritual do que o outro durante um culto, isso é coisa de menino. Eu canto melhor, eu faço melhor.
Irmãos, a palavra de Deus, ela é clara que tudo deve ser feito com decência e ordem. Mas do momento que eu me arrogo a ser melhor do que o outro, aí eu já caio lá no capítulo 13, que fala do amor. Eu posso cantar lindamente, mas se eu não tiver amor, irmãos, o meu canto não passa de mais uma música bonita, como poderia ser qualquer música, e não uma música de relevo espiritual. E aqui nessa parte aqui, Paulo vai estar falando, olha, que quando houver o sermão, né, quando houver a profecia, e entra um incrédulo, esse incrédulo ele consegue ouvir e ele é convencido dos seus próprios erros. E se o incrédulo entra na igreja e está ali os irmãos só falando em línguas, como que aquele incrédulo vai ser chamado ao arrependimento? Como que ele vai ser exortado? E aí Paulo vai dizer no versículo 25, tornando-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Isso quando tem o quê? A profecia. Aí ele vai aqui, olha, a ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? E aí ele vai dizer, olha, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Então, no culto, nós temos variedade de dons. Nós temos diversas pessoas com dons e com capacidade. E como é que funciona isso? Todo mundo faz tudo ao mesmo tempo? Então, um vai falar ali em línguas, o outro começa a interpretar, o outro começa ali a profetizar, e tem outro ali para trazer um sermão e começa a profetizar também. E aí, quem tem o dom de cantar começa a cantar. É assim o culto? Não. O culto tem que ter o quê? Uma ordem. O culto precisa ter uma ordem. E ele vai falar, olha, no caso de alguém falar em outra língua, não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, ou seja, um falou, foi interpretado, acabou de falar, fechou? Fechou. Aí o outro fala, está sendo interpretado, acabou? Fechou? Fechou. O outro fala, e não todo mundo falar ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, quem já participou de um culto? Numa igreja carismática, é assim que acontece? Não, todo mundo fala ao mesmo tempo e dificilmente nós vemos a interpretação daquilo que está sendo dito. E aí Paulo está dizendo que isso é errado. E aí, mas Paulo vai falar também, olha, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, ou seja, da mensagem, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Olha o que eu falei aí do exemplo da igreja de Bereia. Se, porém, vier revelação a outro em que esteja assentado, e cale-se o primeiro. Ou seja, se ele recebeu uma revelação, ele pode até falar, mas ele tem que ficar calado até que um termine e ele então possa falar. E não chegar no meio do culto e dizer, eu quero falar. Eu recebi aqui agora do Senhor e eu quero falar. Eu lembro quando eu tinha os meus 10 anos mais ou menos, que o meu avô, ele tinha fundado uma igreja. Já não era mais pastor, porque o meu avô, ele era um pastor assim, mais pro itinerante, não é? Ele gostava realmente, era de abrir o trabalho, de fundar a igreja, e quando estava tudo bem, tudo resolvido ali, ele ia para outro campo. E essa igreja, meu avô tinha fundado essa igreja há algum tempo atrás, a igreja ia lá, mas o pastor saiu da igreja porque estava acontecendo uma coisa assim muito difícil na igreja e o pastor não conseguiu ter domínio, ter controle. E era justo isso, essa balbúrdia, irmãos, essa confusão, porque uma pessoa lá na igreja estava sendo tida como por demais espiritual. Então acontecia o seguinte, o pastor subia ao púlpito e ele dizia, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 14. Aí essa pessoa levantava e ela falava assim, não, eu estou recebendo aqui do Espírito Santo que hoje a ministração deve ser feita em Mateus 5. E o que estava acontecendo? As pessoas estavam dando mais ideia para essa moça que
dizia estar recebendo do Espírito do que para o pastor, ao ponto do pastor se afastar da igreja. E no final, aquela moça ela estava endemoniada. Então nós precisamos, porque olha só, irmãos, é uma coisa racional. Se o culto tem que ser, se o culto é uma coisa racional, se o culto é algo inteligível, se o culto tem que ser para que as pessoas possam entender o que está se passando, como que o Espírito vai falar por meio de outra pessoa quando ele já tocou no pastor? Ou alguém duvida que o pastor é alguém dotado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo na ministração da palavra? Já pensou que na igreja nós somos em 5 pastores, aí se o pastor titular chega lá no púlpito, começa a pregar, e aí 2 ou 3 dos outros pastores da igreja começam a levantar e a dizer, não, eu acabei de receber do Senhor isso aqui, a igreja hoje precisa ouvir isso. Olha a confusão. E a pessoa que está ali assistindo, e o incrédulo, como é que ele fica? Quem que ele ouve? Então é isso que Paulo está chamando a atenção, era essa balbúrdia que acontecia na igreja em Corinto, e Paulo está chamando ali aqueles irmãos para o entendimento. E aí ele entra aqui nesse versículo 34, falando que as mulheres devem permanecer caladas na igreja. A gente vai ali para o capítulo 11, a gente já explicou bastante a questão cultural. Elas vinham ali do culto a Afrodite, então no culto a Afrodite tinha inclusive essas manifestações, essa coisa do sair do normal, né, do natural, entrar ali em êxtase cultural. Então, muito provavelmente essas mulheres estavam trazendo esses padrões, essas práticas cultuais do culto idólatra para dentro da igreja. Também havia a questão da moda, havia a questão da mulher ser uma anfitriã, ela está recebendo ali aquele grupo, então ela estava na casa dela, ela estava à vontade, ela estava sem o véu. Então tem várias questões ali culturais, e é sobre isso que Paulo está falando aqui nesses versículos. Vamos lá para o versículo 37, quando ele fala: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meu irmão, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos capacitando cada dia mais para adorá-lo com decência e ordem. Amém.